Uma criança de 4 anos está internada mais uma vez. Mateus Viana não consegue reter nenhum alimento. Tudo o que come, o corpo rejeita. Vômito atrás de vômito. Internação atrás de internação, semana após semana. Os médicos já tinham o diagnóstico. Pâncreas anular. Uma anomalia rara que impede o estômago de funcionar. A solução existia. Era cirúrgica, mas havia um problema que não tinha solução. Mateus estava fraco demais para sobreviver à operação. A mãe estava encurralada, e foi então que alguém, um padre, amigo da família, mencionou o nome de um italiano, um adolescente que tinha morrido 7 anos antes. Ela nunca tinha ouvido falar nele. Quem era esse jovem italiano cujo nome chegou até uma mãe desesperada no coração do Brasil? Como um garoto de 15 anos morto numa cama de hospital em Monza, na Itália, se tornou o elo entre uma criança doente em Campo Grande e as portas da canonização no Vaticano. E por que, de todos os países do mundo, Deus escolheu o Brasil para confirmar a santidade de Carlo Acutis? Essa é a história que você vai acompanhar hoje. E ela começa muito antes de Campo Grande. Ela começa numa família que, em tese, não tinha nada de especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O menino que não deveria ter virado santo. Londres, 3 de maio de 1991. Andrea Acutis, um executivo italiano do mercado financeiro, e sua esposa Antônia estão morando na capital inglesa por causa do trabalho. Naquele dia nasce Carlo. 2 dias depois ele é batizado. E poucas semanas mais tarde, a família volta para Milão. Se você olhasse para aquela família de fora, não veria nada de extraordinário. Eram ricos, cultos, bem-sucedidos. Mas Antônia, a própria mãe de Carlo, confessou anos depois algo que poucas mães teriam coragem de admitir. Ela tinha ido à missa 3 vezes na vida. No dia da sua primeira comunhão, no dia da crisma e no dia do seu casamento. Só isso. O pai vinha de uma família com um pouco mais de prática religiosa, mas também estava longe da igreja. Muito longe. Então, como é que dessa família saiu um santo? A resposta começa com uma mulher que quase nunca aparece nos documentários. Uma imigrante polonesa chamada Beata, a babá de Carlo. Foi ela quem plantou a primeira semente. Quando Carlo tinha 3, 4 anos de idade, enquanto os pais trabalhavam, era a Beata quem ficava com ele. E ela falava de Deus, falava de Jesus, falava como quem conhece e não consegue guardar segredo. E aquele menino pequeno absorvia tudo. Mas aqui está o detalhe que ninguém explica. Crianças de 3 anos esquecem. Passam de fase, mudam de assunto. Por que Carlo não esqueceu? Porque não era só a Beata que estava agindo. Havia algo naquele menino que era diferente desde o início. Com 4 anos, ele começou a fazer perguntas que a babá não conseguia responder. Perguntas sobre Deus, sobre a Eucaristia, sobre os sacramentos. Perguntas que deixavam os adultos sem palavras. Antônia, a mãe, sem saber o que fazer, foi buscar um padre. E esse padre disse a ela uma coisa simples: a senhora precisa estudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Antônia foi buscar a fé que nunca tinha cultivado. E ela mesma disse, anos depois, que Carlo foi, num certo sentido, o seu salvador, porque foi por causa do filho que ela voltou para a igreja. Um menino de 4 anos convertendo a própria mãe. Mas isso era só o começo. Com 7 anos, Carlo quis receber a primeira comunhão. Não era a época certa. As crianças recebem a comunhão mais tarde. Os pais tentaram explicar isso a ele. Carlo não aceitou. Tanto insistiu que os pais o levaram até Dom Pasquale Macchi, que havia sido secretário do Papa Paulo VI. Um homem que conhecia a fé de perto, que conseguia distinguir o fervor de uma criança genuína da birra de uma criança mimada. Dom Macchi conversou com Carlo, olhou nos olhos daquele menino e deu a autorização. Carlo recebeu a primeira comunhão aos 7 anos num mosteiro feminino, num ambiente mais recolhido e silencioso. E ali, naquele silêncio, algo mudou nele para sempre. A partir daquele dia, Carlo queria ir à missa todos os dias. Todos os dias.
Não às vezes. Não quando era conveniente. Quando os pais não podiam levá-lo, havia na casa um empregado. Um rapaz que tinha vindo da Índia. De religião hindu de casta Brahmani, a casta sacerdotal superior. Um homem que não tinha nenhuma razão para se interessar pelo catolicismo. Carlo o levava à missa. E no caminho falava de Jesus, falava da Eucaristia, falava com aquela simplicidade direta que só as crianças têm e que às vezes é mais poderosa do que qualquer argumento teológico. O indiano pediu para ser batizado, para poder comungar. Carlo tinha 8 anos e já havia feito a sua primeira conversão. Há algo perturbador na história de Carlo Acutis quando você começa a ver os padrões. Não é o tipo de perturbação que dá medo. É o tipo que faz você pausar e pensar, isso não é normal. Isso não é aleatório. Alguém está construindo algo aqui. Carlo cresceu em Milão nos anos 2000. Era um adolescente como qualquer outro à primeira vista. Jogava futebol, gostava de videogame, adorava cachorros, era extrovertido, bem-humorado, querido pelos colegas. Mas havia uma coisa que o diferenciava de todos os outros adolescentes ao seu redor. Ele tinha um projeto de vida. E esse projeto tinha um nome. Ele mesmo dizia sem nenhum constrangimento para quem quisesse ouvir. Estar sempre perto de Jesus, esse é o meu projeto de vida. 15 anos, falando assim. E ele não era do tipo que fala e não faz. Todo dia acordava cedo para a missa. Fazia a adoração antes da missa, como preparação. Ficava em ação de graças depois sem pressa. Rezava o terço. Frequentava a confissão regularmente. E nas horas livres, sentava no computador. Mas não fazia o que os outros adolescentes faziam. Quando a família abriu o histórico do navegador depois que ele morreu, procurando qualquer coisa que pudesse ser uma falha, um deslize, um momento de fraqueza humana, não encontraram nada. Zero. Absolutamente nenhum site impróprio. Nem mesmo algo que apenas se aproximasse disso. O que encontraram foi outra coisa inteiramente. Carlo, com 11 para 12 anos de idade, havia começado a pesquisar os milagres eucarísticos da Igreja Católica. Sozinho, por conta própria, comprando livros acadêmicos em inglês para entender melhor os casos, convencendo os pais a viajar com ele para fotografar igrejas onde esses milagres haviam acontecido, construindo um site, montando painéis de exposição. Levou 4 anos para concluir. Quando terminou, havia documentado milagres eucarísticos de vários séculos, em vários países, com rigor que envergonharia muitos adultos com formação universitária. O seu postulador de beatificação, Nicola Gori, era jornalista do L'Osservatore Romano, o jornal do Vaticano, e ele disse com todas as letras, Carlo era um gênio. Conseguia criar programas de computador melhores do que acadêmicos formados, e usava tudo isso para uma única coisa, evangelizar. Mas aqui vem a pergunta que fica presa. Por que um adolescente de 12 anos decide usar o seu tempo livre, o tempo que todos os outros adolescentes usam para jogar, namorar, para documentar milagres eucarísticos de séculos atrás? E por que ele dizia com uma clareza quase assustadora, não tenho tempo para descansar, tenho que me preocupar com o mundo? O professor de bioética da escola de Carlo, o Instituto Leone XIII dos jesuítas, lembrou de uma aula em que o tema do aborto foi levantado. Uma discussão sobre quando começa a vida humana. Todos os alunos tinham opiniões variadas, hesitantes, moldadas pelo que tinham ouvido em casa ou na mídia. Carlo levantou a mão e disse, com uma calma que o professor nunca esqueceu, é claro que é a partir do momento da concepção, desde quando o óvulo e o espermatozoide se encontram. Sem rodeios, sem desconforto, sem pedir aprovação. E havia outra coisa que as pessoas notavam nele. Carlo não escondia a fé. Numa idade em que a maioria dos adolescentes sente vergonha de parecer diferente, ele falava de Jesus como quem fala de um amigo próximo, sem afetação, sem exibicionismo, apenas com naturalidade. O pai certa vez ofereceu a ele uma peregrinação a Jerusalém, com um grupo de padres amigos da família. A resposta de Carlo foi simples: não, papai,
Em Milão há tantos sacrários onde Jesus está presente na Eucaristia. Não preciso ir a Jerusalém ver onde Jesus esteve há 2000 anos. Quero estar onde Jesus está hoje. Ficou em Milão. E então, em 2006, com 15 anos, Carlo ficou com febre. Era o que todos imaginavam, um resfriado de fim de semana. Carlo tinha almoçado com os avós no domingo, passeado com os cachorros, trabalhado no site que estava construindo para os padres jesuítas da escola. Na segunda-feira, ficou em casa. A médica veio, receitou repouso, voltou para casa. Mas na noite de terça-feira, dia 3 de outubro, Carlo chamou os pais e disse uma coisa. Disse que ofereceria os seus sofrimentos ao Papa e à Igreja para não ter que passar pelo purgatório e ir direto ao céu. Os pais sorriram. Carlo era assim, sempre brincando, sempre com humor espiritual. Naquela mesma noite, Antônia teve um sonho. Ela sonhou que estava numa igreja. São Francisco de Assis estava com ela. Na abóbada, o rosto gigante de Carlo aparecia. E São Francisco dizia que Carlo seria uma figura importante na igreja e o precursor de um mar de santos. Antônia acordou pensando que o filho poderia virar padre. 3 dias depois, em 7 de outubro, Carlo acordou sem conseguir se mexer. O que os médicos viram e não conseguiram explicar. Os pais ligaram para o pediatra. Ele disse, levem agora para uma clínica. No caminho, Antônia olhou pela janela e reconheceu uma igreja próxima à clínica, São Paulo e Barnabé. A igreja onde estavam as relíquias de Santo Alexandre Sauli, exatamente o santo que Carlo havia sorteado no início daquele ano para ser a sua devoção. Naquele mesmo dia veio o diagnóstico: leucemia promielocítica aguda, o tipo mais devastador, o mais fulminante, uma doença silenciosa, que se manifesta apenas quando já está em estágio avançado. Os médicos explicaram a gravidade. Carlo recebeu a notícia com serenidade. E ainda brincou. Disse que Deus tinha dado a ele um despertador. Nos dias que se seguiram, a doença avançava rápido. Horas a horas, o quadro piorava. Mas Carlo continuava sorrindo. Agradecia aos médicos, às enfermeiras. Se preocupava com os pais e a avó que ficavam acordados o tempo todo ao seu lado. Quando as enfermeiras perguntavam como ele estava, respondia: bem, sempre bem. Os médicos e as enfermeiras percebiam que havia ali uma força que não era humana. Sabiam das dores que aquele tipo de leucemia provoca. Sabiam o que aquele menino estava sentindo por dentro. E não conseguiam entender de onde vinha aquela serenidade. Carlo pediu para receber a unção dos enfermos e falou do desejo de ser sepultado em Assis. Em 11 de outubro, morria Santo Alexandre Sauli, o mesmo santo que Carlo havia sorteado no início do ano. No dia 12 de outubro de 2006, o coração de Carlo parou de bater. Véspera da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, Carlo tinha 15 anos e 5 meses. No dia do funeral, Antônia e Andréa chegaram à missa de corpo presente e se depararam com uma multidão que não esperavam. Não eram os colegas da escola, não eram os amigos da família, eram mendigos, imigrantes, idosos solitários, famílias em situação de vulnerabilidade, rostos que os pais nunca tinham visto, pessoas que Carlo ajudava em silêncio, com parte da mesada, com alimentos que pedia para a empregada guardar as sobras do jantar, com cobertores e refeições quentes que distribuía com os pais pelas ruas de Milão à noite. Eram tantos que muitos ficaram do lado de fora da igreja. O professor de Carlo disse que parecia mais uma festa do que um funeral. E entendeu por quê. Porque Carlo havia pedido ao Senhor para não ir ao purgatório. E havia chegado lá. 10 dias após a morte de Carlo, no dia 21 de outubro de 2006, uma freira constatou a presença de uma efusão avermelhada saindo das hóstias consagradas. Esse milagre eucarístico seria reconhecido oficialmente pela Igreja no dia 12 de outubro de 2012, ou dia do aniversário da morte de Carlo. 6 anos depois da morte, a causa de beatificação e canonização de Carlo foi aberta oficialmente. Em 2018, o Papa Francisco autorizou o decreto declarando que Carlo havia praticado as virtudes cristãs em grau heróico.
Mas para seguir em frente, era preciso um milagre. E foi aqui, no Brasil, que tudo mudou. A cura que o Vaticano não conseguiu negar. E o que ela significa? Campo Grande, 2013. Matheus Viana tinha 4 anos e estava morrendo. Não de forma dramática, não de forma repentina, de forma lenta e cruel. O pâncreas anular impedia o seu estômago de reter qualquer alimento. Tudo o que comia, vomitava. Internação atrás de internação, semana após semana. Os médicos tinham o diagnóstico, tinham a solução cirúrgica, mas tinham um problema que a medicina não conseguia resolver. Matheus estava fraco demais para sobreviver à operação. A família estava sem saída. Foi então que o padre Marcelo Tenório chegou a Campo Grande carregando uma relíquia de Carlo Acutis, um italiano que havia morrido 7 anos antes, aos 15 anos, de leucemia. Um jovem que a mãe de Matheus nunca havia ouvido falar. A mãe levou o filho para tocar aquela relíquia. A partir daquele dia, Matheus nunca mais vomitou. A anomalia desapareceu. A cura foi instantânea e inexplicável. O Vaticano levou 2 anos avaliando. Médicos examinaram. Cientistas analisaram. A pergunta que precisava ser respondida era simples e impossível ao mesmo tempo. Existe alguma explicação médica para o que aconteceu com Matheus Viana? A resposta, após 2 anos de investigação rigorosa, foi não. Não existe. Em 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado na Basílica de São Francisco de Assis. A mesma Assis onde ele havia pedido para ser sepultado. A mesma Assis onde São Francisco havia aparecido no sonho de Antônia, na semana em que Carlo morreu. Mas a história não parava ali. Para a canonização, era necessário um segundo milagre. Em 2022, na Itália, uma jovem chamada Valéria, vinda da Costa Rica, sofreu um grave acidente de bicicleta. Traumatismo craniano severo. Os médicos disseram que ela tinha pouquíssimas chances de sobreviver. A mãe de Valéria havia conhecido a história de Carlo poucos meses antes do acidente. E foi até Assis, até o túmulo dele, e ficou ali uma manhã inteira pedindo a intercessão dele pela filha. Naquele mesmo dia, Valéria começou a apresentar sinais impressionantes de recuperação. Em 5 dias, recuperou a motricidade, a fala e a capacidade de respirar sem auxílio. Em 10 dias, a hemorragia grave havia desaparecido. Valéria estava completamente curada. O bispo de Assis, ao falar sobre os 2 milagres, disse algo que parece não ser coincidência. Para a beatificação, Deus escolheu o Brasil. Para a canonização, Deus escolheu a América Latina de novo, desta vez a Costa Rica. E então acrescentou: este é o plano de Deus. Em 23 de maio de 2024, o Papa Francisco anunciou oficialmente: Carlo Acutis seria canonizado. No dia 27 de abril de 2025, na Praça de São Pedro, diante de centenas de milhares de pessoas, Carlo Acutis se tornou santo. O primeiro santo da geração millennial. Pense nisso por um momento. Um menino nascido em 1991, que morreu em 2006, que nunca completou 16 anos, que jamais foi padre, jamais entrou num seminário, jamais fundou uma ordem religiosa, que viveu na mesma época em que você viveu, que usou a internet como você usa, que jogou videogame, que passeou com cachorros, que fez lição de casa, que ia à escola de segunda a sexta e que no tempo livre documentou a presença real de Jesus na Eucaristia e distribuiu aquele material pelo mundo inteiro. Ele dizia: todos nascem originais, mas muitos morrem cópias. E dizia mais: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. O sonho que Antônia teve na semana em que Carlo morreu, aquele sonho em que São Francisco dizia que Carlo seria o precursor de um mar de santos, parece estar se concretizando diante dos nossos olhos. O que Carlo Acutis nos deixa não é uma devoção distante, não é uma figura de vitral para olhar de longe. É um espelho, porque se um adolescente da geração digital, criado numa família sem prática religiosa, em Milão nos anos 2000, conseguiu viver a santidade com tanta intensidade, então a santidade não é uma exceção, é uma escolha. E ela começa hoje, com o que você tem, com o tempo que você tem, com a internet que você já usa. Mas sabe,
Muitas vezes a gente olha para o Carlo ou para São Francisco e pensa que eles são heróis distantes, ou que a igreja criou essas figuras só para a gente admirar de longe. Tem gente que até se confunde, achando que acreditar em santos é tirar o lugar de Deus. E essa é uma pergunta natural, uma dúvida genuína, que não tem mal algum. É uma pergunta que eu mesmo me fiz enquanto estudava sobre a tradição católica e a vida do Carlo, e de tantos outros santos. Se você já teve ou tem essa dúvida, se alguém já te questionou sobre isso, e você não soube como responder, ou se quer apenas aumentar a sua fé, clica aqui no card que está aparecendo agora na tela. Lá, eu explico, sem rodeios, porque segundo a tradição e o catecismo, a santidade não é sobre ser perfeito, mas sobre ser um canal. Eu mostro por que o inferno odeia tanto a veneração aos santos e como isso, na verdade, aponta muito mais para Cristo do que você imagina. Vamos ver o que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho têm para nos ensinar. Que São Carlo Acutis interceda por você. E que o Brasil, que foi escolhido por Deus para abrir as portas da sua canonização, seja também o lugar onde a sua intercessão continue a agir em cada mãe desesperada, em cada criança enferma, em cada jovem que ainda não sabe que foi feito para o céu. Deus te abençoe. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.